Fala galera, vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Às vésperas de Flamengo x Palmeiras, Tite expõe situação de La Cruz. O treinador abriu o jogo sobre a situação do meia, que foi desfalque do Mengão na partida do final de foco na Copa do Brasil. O Flamengo assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro da Série A de 2024. Com a vitória diante do Atlético Goianiense, o Mengão chegou aos 40 pontos e ultrapassou o rival Botafogo, que foi derrotado pelo Cruzeiro. No último domingo 28, o centroavante Pedro e o meio-campista de Arrascaeta marcaram para garantir a vitória por 2-0 sobre os goianos. Agora o foco se volta para a Copa do Brasil. O Flamengo recebe o Palmeiras na noite da próxima quarta-feira, 31, no Maracanã, a partir das 20 horas, horário de Brasília, para o jogo de ida das oitavas de final. O confronto da volta será na outra quarta, 7, no Allianz Parque. A situação de La Cruz no Flamengo. Em entrevista coletiva após a vitória sobre o Atlético Goianiense, o técnico Tite confirmou Matheus Cunha como titular diante do Palmeiras. O goleiro iniciou a partida do final de semana justamente para ganhar ritmo de jogo. Além de Rossi, outro titular que ficou de fora do jogo com os goianos foi Nicolás de La Cruz. O meio-campista uruguaio, no entanto, não teve condições de entrar em campo por um problema físico. Cuidar sem poupar. A gente cuida, a gente não poupa. Ninguém poupa ninguém. Dependo do resultado para estar no Flamengo. Se não der resultado, tu acha que vai ficar como, disse o treinador. O de La Cruz vinha sentindo já desde a Copa América com os dois tendões muito fortes. Estava vendo se podia contar com ele no banco, mas não tinha condições. Temos que ter critérios e bom senso, acrescentou o treinador. Flamengo. Tite anuncia mudança crucial para a decisão contra o Palmeiras. Técnico do Flamengo anuncia alteração nos 11 iniciais para o duelo pela Copa do Brasil. Neste domingo 28, o Flamengo venceu o Atlético Goianiense, no Maracanã, por 2-0. O resultado devolveu a liderança do Brasileirão para o rubro-negro, e agora, a equipe já começa a pensar nas oitavas de final da Copa do Brasil. Na coletiva pós-jogo, o comandante do clube carioca confirmou que o Matheus Cunha, que esteve em campo na vitória contra o Dragão, será o arqueiro do time da Gávea na decisão contra o Palmeiras. Após o apito final na sala de coletiva de imprensa, Tite enalteceu os dois atletas da meta flamenguista, bem como especificou sua visão acerca da utilização dos arqueiros. Cunha é o goleiro da Copa do Brasil. Rossi faz grande campeonato, mas são dois grandes goleiros. Um para a Copa. Vamos jogar jogo decisivo. Um dos jogos do Brasileiro ele, Cunha, ia jogar, justamente para ter a chance de ritmar. Poderia ser contra o Vitória, contra o Cuiabá ou esse. As coisas foram desenrolando. Tem que ter bom senso, relatou o treinador. Além de confirmar o goleiro da base no duelo decisivo contra o Palmeiras, Tite não deixou de elogiar a postura de Rossi ao ser comunicado sobre a predileção momentânea por Matheus Cunha. Quando defini a situação, é interessante a grandeza do Rossi. Chamei com o Maia, o Heller, o Lucão, e a decisão é do Cunha jogar esse jogo. Rossi está fazendo um grande campeonato, uma grande sequência, e ele consentiu porque sabe que um goleiro precisa de ritmo. A consciência de um grande goleiro e um grande atleta como o Matheus, encerrou. De forma isolada, Arrascaeta do Flamengo se torna segundo maior artilheiro estrangeiro do Brasileirão. Jogador marcou e deu assistência na vitória do rubro-negro sobre o Atlético Goianiense. Com o gol marcado na vitória do Flamengo por 2-0 sobre o Atlético Goianinense, Arrascaeta atingiu uma marca importante no Campeonato Brasileiro. O uruguaio se tornou de forma isolada o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Campeonato Brasileiro. O jogador chegou a 57 gols no torneio, superando os 56 de Paulo Guerreiro. Dijan Petrovic é o líder, com 83 bolas nas redes. O meio-campista do time da Gávea anotou 35 tentos pelo rubro-negro e 22 pelo Cruzeiro, seu primeiro clube no Brasil. Com certeza sobre a adaptação no Brasil? Com minha família e meus amigos estou sempre à vontade. Agradecido pelo povo brasileiro por tudo. Quase toda a minha carreira foi aqui. Sou muito grato a todos os momentos que vivi aqui e respeito todos, disse. Atuação destacada. Arrascaeta foi fundamental para a vitória do Flamengo sobre o Atlético Goianiense, neste domingo 28 no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além do gol marcado, o uruguaio deu assistência para Pedro abrir o placar. A gente sabe que cada jogo no Campeonato Brasileiro é uma final. Precisávamos muito pontuar na nossa casa. Os últimos jogos aqui foram difíceis, não vencemos a maioria deles.
Tínhamos que vencer hoje, ficamos felizes pelos 3 pontos e pela torcida, finalizou. Com o triunfo, o rubro-negro chegou aos mesmos 40 pontos do Botafogo, mas assumiu a liderança pelos critérios de desempate. Vale lembrar que a equipe comanda pelo técnico Tite tem um jogo a menos que o rival. Flamengo, Pulgar e Wesley ficam à disposição contra o Atlético Goianiense. Bruno Henrique, em transição após lesão no tornozelo direito, deve permanecer fora. Boas notícias! Após vencer o Vitória por 2-1, gols de Arrascaeta e Carlinhos, na última quarta-feira 24 no Barradão, em Salvador, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo se reapresentou na manhã desta sexta-feira 26. A equipe iniciou a preparação para o próximo compromisso da competição. Os atletas que foram titulares contra o Vitória fizeram apenas trabalhos regenerativos na academia e não foram a campo. O técnico Tite teve 2 boas notícias nesta sexta-feira 26. O lateral direito Wesley e o volante Eric Pulgar, que não atuaram contra o Vitória por conta de dores na coxa e uma gastroenterite, respectivamente, treinaram normalmente e ficam à disposição. Provável escalação. Se por um lado o técnico Tite poderá contar com Wesley e Eric Pulgar, por outro não terá à disposição o atacante Bruno Henrique. O jogador está em fase de transição após lesão no tornozelo e deve ficar fora em mais uma rodada. O atacante já vem realizando trabalhos em campo, mas separado do restante do elenco rubro-negro. O camisa 27 deve ser preparado para voltar contra o Palmeiras na semana que vem pela Copa do Brasil. Sendo assim, Tite deve mandar o Flamengo a campo com a seguinte escalação: Rossi, Varela, Wesley, Fabrício, Bruno, Léo Pereira e Vina, Alan, Pulgar, de la Cruz, Arrascaeta e Gerson, Everton, Cebolinha e Pedro. Michael chega a acordo com o Al Hilal e pode voltar ao futebol brasileiro de graça. O ponta está no futebol saudita desde 2021. Atacante pode estar de volta ao Brasil. Michael se destacou no futebol brasileiro com a camisa do Flamengo e foi um dos principais jogadores do clube no ano de 2021. Após ótima temporada pelo rubro-negro, o ponta foi negociado por 7,6 milhões de euros para o Al Hilal da Arábia Saudita, clube em que o jogador permanece até os dias de hoje. Agora, a história do brasileiro no clube árabe parece estar chegando ao fim. Segundo informações do jornalista Civi, o atleta chegou a um acordo com a diretoria do Al Hilal para a rescisão de seu contrato. Detalhes da rescisão de contrato. Segundo o jornalista, a rescisão será após a decisão da Supercopa da Arábia Saudita. O torneio começará dia 13 de agosto, e caso o Al Hilal se classifique, o clube jogaria a final no dia 17. A rescisão com o jogador abriria uma vaga de estrangeiro para o clube, que precisa inscrever o Neymar, que está retornando de lesão. Interesse do futebol brasileiro. Com a rescisão, o brasileiro de 28 anos poderia assinar com qualquer time de forma gratuita, e a tendência é de que ele retorne ao Brasil. Michael, durante esses anos no futebol saudita, sempre contou com o interesse de diversos clubes brasileiros, principalmente do Flamengo, Corinthians e Grêmio. Caso se confirme a rescisão, o jogador deve agitar bastante o noticiário esportivo no futebol brasileiro.